Olá a todos! Hoje eu vim falar sobre os sinais precoces de uma criança no espectro autista. Então, se você está interessado, fique ligado, porque eu vou falar sobre esse tema muito pertinente que eu recebo muitas perguntas. Normalmente, nos primeiros meses de vida, nos primeiros meses de vida da criança, nós conseguimos notar que a criança tem ausência ao contacto visual no momento da amamentação, ausência de intenção comunicativa, de imitação. Por exemplo, quando estamos a sorrir, ela também sorri. Normalmente os bebês fazem muito isso. Querer sempre ausência de choros. Normalmente a criança, quando está sozinha, ela tem a tendência em chorar para procurar um colo, e ele tem essa ausência. Também muito comum é a ausência da mãe. Se a mãe não estiver presente, a criança também não mostra muito interesse se a mãe vai ou fica. Então há esse âmbito de solidão, não é? Em criança do dia, nos primeiros meses de vida. Obviamente isso não quer dizer que se o seu filho apresenta isso é autista, mas são os primeiros indícios. Já no primeiro ano de vida, a criança tem a tendência de, quando o chamam pelo nome ele não corresponde, não sente muita ausência dos pais, não consegue dar tchau. Também tem algo muito comum entre eles movimentam-se em direção determinada e também não conseguem expressar os seus desejos. E uma coisa muito comum, que acredito que todo mundo sabe, é a ausência da fala, ok? Apesar que há crianças autistas que começam a falar e depois deixam de falar por causa do poda neural, mas tem aquelas que não desenvolvem mesmo a fala. Isso é um dos maiores critérios que fazem os pais procurar ou não um especialista, porque há pais que não procuram um especialista da fala por receio que vão dizer que o filho é autista, e há outros que obviamente procuram porque ficam preocupados por causa da ausência da fala dos seus filhos. Já em 2 anos de vida, a criança tem a tendência de quando quer algo, em vez de ele pedir ou solicitar, ele pega a mão da pessoa como uma ferramenta. Isso é uma das coisas que muitas das crianças de espectro autista, se nem quase todas, usam muito a mão de outra pessoa para usar como ferramenta para conseguir receber algo que ele deseja. Outra coisa muito importante é que eles têm dificuldade em entender ou mesmo exprimir expressões faciais de tristeza, alegria. Mesmo quando eles têm aquelas birras de não consegues ter percepção se realmente é um choro de dor ou um choro de raiva ou de birra. Tem essa dificuldade. Tem a dificuldade, amplia o repertório de quando o chamam, ele não consegue responder ou não tem a tendência de olhar para a pessoa. Então, este também é um dos critérios. Outra coisa muito importante e pertinente é que a criança tem a tendência de isolar-se, tentar ficar mais tempo sozinho ou estar no meio de pessoas, porém é como se ele não estivesse lá. Ele está lá, mas não está lá, não está a partilhar aquela intenção comunicativa com os outros. Outra coisa muito comum é quando vão em festas e a criança, o ruído é como se fosse algo perturbador, e porque há crianças autistas que têm hipersensibilidade e outras hipossensibilidade. Então a hipersensibilidade, ou quando a área hipersensorial está ativa, a criança tem tendência de ficar mais agitada, com barulhos mais intensivos, ou que para nós é um barulho que até suportamos, mas para eles é um barulho que é mesmo desconfortável, para não dizer horrível. Então, isso são um dos critérios para as crianças que já têm 2 anos têm 2 anos de idade. Já com 3 anos a 5, a conversa aí vai ser longa. Primeiro, que a criança com 3 a 5 anos tem dificuldade, começa a apresentar aquela dificuldade em textura de roupa ou algum tecido específico da roupa, já chega a incomodar essa criança. Algumas têm até dificuldade de fazer a transição, não é? De alimentos pastosos para sólidos, também tem essa dificuldade nessa transição ou nessa mudança de alimentos. Outras têm até dificuldade em alguns tipos de alimentos específicos, outras têm super sensibilidade aos sons. Eu já expliquei por acaso no período de 2 anos de idade o porquê dessa situação toda.
Esta não acontece muito, porém, às vezes sim, mas nem muito falada, é quando a criança, e às vezes os pais até nem dão conta, começam a ver que a criança está a criar birras, mas não conseguem nem perceber porque é que a criança tem birras. É quando trocamos o imobiliário em casa. Para nós é algo bem comum, pode ser uma planta num canteiro, algo muito específico, mas para a criança é algo aterrorizador para ele, por muitos estímulos e muitas razões sensoriais, entre outras. Porém, eu aqui estou para falar dos sinais. Então, acontece também isso. Outras gostam de enfilhar brinquedos, né? Empilhar os brinquedos de uma forma, pode ser assim, pode ser um em cima do outro, também tem muito disso. Outra coisa também muito positiva, ou outra coisa que acontece muito, não é que é positiva, eles estão fascinados com brinquedos que giram, ou rodinhas, viram um carro e começam. Outra coisa que eles, além do girar com o brinquedo, eles têm a tendência de brincar com certas partes dos brinquedos e não com o brinquedo como um todo. Então há essa dificuldade em crianças também no espectro. Pouca percentagem, né, apenas a minoria consegue compreender comandos ou expressões complexas. Também tem dificuldade em compreensão de linguagem, então isso também é um dos critérios a partir dos 3 a 5 anos de idade. Outra coisa muito comum é que eles agem como se não tivessem a ouvir, e muitos pais até te relatam isso como um desinteresse, ele fica, parece que não quer nem falar comigo, então isso acontece muito. Outros não conseguem apontar ou imitar, ok? Muitas das crianças do espectro têm dificuldade de imitação e o apontar, ok? Duas coisas para finalizar, que são as mais pertinentes, não quer dizer que as outras não são, mas essas também são. A primeira é a fala. Às vezes a criança não desenvolve a fala, há outras que a fala vai caminhando bem e subitamente para ou trava, a criança não consegue aumentar o repertório de comunicação. Então muitos pais ficam perdidos e procuram fonoaudiólogos, terapeutas da fala por causa desse contexto. Outra coisa muito importante é o contacto visual. Muitas das crianças ou muitos pais quando vêm no consultório dizem: mas o meu filho tem contacto visual, doutora. Sim, mas 85% das vezes não há. Então, quando eu pergunto: o teu filho tem contacto visual? Estou a dizer o contacto visual, não estou a dizer que tu chamas o teu filho no dia todo, 15% ele olha para ti e tu vais dizer: olha, tem contacto visual. Não quer dizer que a criança autista não tem contacto visual, ela pode até ter, mas o nível de contacto visual dessa criança é muito pouco. Então 80 a 85% das vezes essa criança não tem o contacto visual, então os outros 15 e 20 ela tem. Então não quer dizer que não, meu filho tem contacto visual. Sim, mas quantas vezes ele tem um contacto visual sólido ou frequente, ou um contacto visual que vem de vez em vez? Então isso é uma das coisas que nós precisamos de ter muita atenção para não cairmos nos erros. E outra coisa que não deixa de ser importante, e eu tenho que dizer isso para fechar o vídeo, é procurar ajuda. Eu vejo muitos pais que dizem: doutora, eu não tenho dinheiro para pagar terapia. Então eu digo aos pais: capacitam-se, façam cursos, façam alguma coisa que vai ajudar o seu filho a desenvolver, ok? Mas não fiquem sem fazer nada. É como se tu estivesse a matar o seu filho aos poucos. Aqueles que têm possibilidade de fazer as terapias não procuram só porque é barato, vamos para lá porque pronto, tudo é médico. Não, na área terapêutica é crucial procurar alguém que sabe realmente o que está a dizer, porque eu já tive casos e casos de crianças que foram acompanhadas 2, 3 anos por pessoas até que dizem ser especialistas, mas as crianças tiveram um prejuízo enorme. Porque o que é que acontece? 1 ano do seu filho agora, próximo ano já não vai ser esse mesmo ano. Então, o que eu digo aos pais é: prestem bem atenção, procurem saber o summary, né, que é o relatório de quem é essa pessoa, onde é que ela se formou, como se formou. Porque não é porque tu estás a tentar tirar o crédito dessa pessoa, mas é o seu filho, não é? Então, ninguém ia conseguir ir no hospital e ter a tendência de
de saber que o médico que está a atender não é um médico capacitado, ok? Nós até podemos ter, e mesmo isso falo não só na área terapêutica, mas também no neuropediatras. Procura um neuropediatra que não vai logo te dar a suposição de medicação, mas sim dizer vamos tentar arrumar essa casa, endireitar, e só no fim, se houver um prejuízo máximo ou um prejuízo que realmente já tentamos de tudo e essa criança não está conseguindo lidar no âmbito social, aí colocar a medicação, mas não tornar a medicação como uma etapa de primeira uma linha de primeira etapa, mas de último percurso. E é essa dica que eu queria deixar para vocês. Beijinhos e obrigado por terem compartilhado sempre os meus vídeos. E se você gostou do meu vídeo, deixa aí uma curtida, deixa o teu comentário, exprime o que tu estás a sentir e obviamente partilha e guarda para as outras pessoas, partilha para amigos, sobrinhos ou pessoas que trabalham com crianças autistas ou mesmo pessoas demais atípicas e tudo mais. Tentam fazer com que a informação chegue e tentar ajudar mais e mais algumas mais que têm também essa dificuldade. E deixo essa frase a dizer: o autismo não é o problema, é como lidamos com o autismo.